Vamos lá tentar de novo? Tá difícil aqui, viu? Vamos lá, vamos tentar, né? Voltamos, por hora voltamos aí, vamos ver. Com probleminhas técnicos, mas acho que agora foi, né? É o meu. Tudo acontece aqui. A minha internet, ela tá em dócil, já não é de hoje. Já reclamei, você imagina o quanto, né? Mas É, reclamar para operadora de telefonia e reclamar para nada é a mesma coisa. faz parte, faz parte. Ah, desculpa, Marcela, Ai, mas filha, dure. Vamos torcer, vamos torcer. Eu vou até tirar aqui que tem um boato que se desativar os comentários melhora. Bom, deixa eu então passar para uma próxima questão. Tentar começar aí a tentar. Na verdade, essa é uma primeira de algumas que vão tentar traçar algum tipo de paralelo, né? Você já se disse não muito simpática em trazer o CPC para dentro da arbitragem, mas eu queria ver se dá para encaixar de alguma maneira nesse primeiro questionamento. Artigo 525, parágrafo 15 do CPC, ele prevê um cabimento de ação rescisória diante daquela chamada coisa julgada inconstitucional, né? Então, o juiz foi lá, decidiu com base na norma X. A norma X é supervenientemente considerada inconstitucional pelo STF. Não há modulação de efeitos, de forma que aquela sentença ela está dentro, né, do ambiente temporal da inconstitucionalidade. E aí eu vou lá e tenho 2 anos do trânsito julgado dessa ação julgada lá no STF para entrar com a minha ação rescisória. Primeiro, eu já teria a dificuldade de te perguntar, mas eu vou te perguntar ainda assim. É possível fazer a analogia do conteúdo dessa rescisória para anulatória? E aí depende, pior ainda, a questão do prazo também. Quer dizer, ainda que eu não é, fale 2 anos depois do trânsito, mas que eu dei uma gambiarra, aí, 90 dias depois do trânsito, sei lá, não sei como é que ficaria isso aí. na verdade, tá? Eu confesso que eu queria até voltar um passo atrás para falar do próprio dispositivo do 525 do Código de Processo Civil, que ele já me causa uma estranheza, né? Porque o que aconteceu com esse dispositivo é que tentou-se realmente resolver o problema da coisa julgada inconstitucional, mas na verdade não a coisa julgada inconstitucional, né? Porque não é a coisa julgada que infringe a Constituição, mas a norma que posteriormente é declarada inconstitucional, e aí a decisão, a sentença se fundou e se fundou diretamente, foi a razão de ser daquela decisão, aquela lei, como é que fica? Será que a gente consegue manter isso no ordenamento jurídico? Isso não teria uma gravidade tão grande que seria preciso retirar isso do mundo jurídico de uma forma geral? Então isso já era discutido, e desde lá da reforma de 2005, o CPC ele foi alterado para incluir essa possibilidade. E aí isso foi incluído como impugnação ao cumprimento de sentença. E qual foi a grande crítica que esse dispositivo recebeu, né? Bom, você está trazendo aqui, via impugnação, uma forma de desconstituir a coisa julgada. Então, a gente está falando aqui, quando a gente não está falando de um cumprimento provisório de sentença, a gente está falando de um cumprimento definitivo, em que já há um trânsito em julgado da sentença, você está me dizendo, então, Código de Processo Civil, que eu, via impugnação ao cumprimento de sentença, que não é nenhum meio para desconstituir a coisa julgada, eu posso desconstituir a coisa julgada. Não teve muita gente que falou, inclusive o Leonardo Greco, por exemplo, é um deles, que essa alteração do Código de Processo Civil seria inconstitucional, porque você estaria desconstituindo a coisa julgada por um meio não adequado, que seria o meio adequado à ação rescisória, o único meio. E aí o que o Código de 2015 tentou fazer? Trazer essa questão, essa crítica e resolver esse problema. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem aqui que quando a gente está falando de um cumprimento provisório de sentença, nessa sistemática do Código de 2015, se não houve o trânsito julgado, portanto é provisório o cumprimento, cabe impugnação ao cumprimento de sentença. E essa sentença vai ser considerada uma sentença sem efeito, sem eficácia. E impossível de impugnação, portanto. E se já tiver transitado em julgado? Bom, se já tiver transitado em julgado, o parágrafo 15 fala que vai caber ação rescisória
E o prazo para ação rescisória vai ser contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Ou seja, o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da lei que se fundou a sentença. Eu, sinceramente, Daniel, já me preocupo muito com esse prazo para ação rescisória. Porque, e aí, esquecendo o mundo da arbitragem, esse prazo realmente pode ser um prazo, talvez, enorme, 50, 60 anos, não sei quanto tempo isso pode levar. Então, a gente pensa tanto em segurança jurídica, estabilidade das decisões, e a gente está criando um mecanismo para, no fim do dia, daqui a sei lá quantos anos, poder desconstituir uma sentença via ação rescisória. Então, me preocupa esse prazo. Acho que talvez a solução seja realmente a ideia de modulação dos efeitos e tentar preservar esses atos que já produziram efeitos há muitos anos. Enfim, acho que talvez no sistema do Código de Processo Civil, essa lógica tenha alguma solução através da modulação, por meio da modulação. Mas aí, voltando ao nosso assunto, né, será que dá para fazer um paralelo com a arbitragem? E aí a gente tem alguns problemas aqui. Primeiro, que, não, como eu falei no começo, não cabe recurso contra a sentença arbitral. Então, a gente nunca vai ter, via de regra, né, salvo exceções de possibilidade de criação de recurso, um cumprimento provisório de uma sentença arbitral. Porque a sentença arbitral sempre terá um cumprimento definitivo. Ela nunca terá a pendência de um recurso que fará com que aquela decisão não transite em julgado. E ela, portanto, não teria a possibilidade aqui, pela letra do Código de Processo Civil, de cabimento de impugnação ao cumprimento de sentença nessa hipótese. Então, o que nos resta? Nos resta aqui a previsão do parágrafo 15. Será que é possível ler esse parágrafo 15 aqui, que caberá ação anulatória cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF quando a gente estiver falando de uma sentença arbitral? Eu, sinceramente, não vejo a possibilidade de fazer essa interpretação analógica. Realmente, como eu falei, e eu realmente tenho uma premissa de que o Código de Processo Civil não se aplica à arbitragem, via de regra. Então, a gente não pode simplesmente extrair as normas processuais e aplicar a arbitragem. E não me parece que o Código de Processo Civil pode alterar prazos para ação anulatória e uma ação anulatória que está prevista dentro do microsistema da arbitragem. Então, não está prevista na lei de arbitragem. Então, se houvesse alguma alteração, a meu ver, teria que haver uma alteração via alteração da lei de arbitragem e não uma inclusão do Código de Processo Civil. E eu também não vejo como poderia caber aqui a ação rescisória da forma prevista no parágrafo 15. Então, realmente, eu já antecipei, eu não entendo que cabe em hipótese alguma ação rescisória, até porque são ações muito diferentes. A ação rescisória, por mais que ela faça às vezes, a ação anulatória possa fazer às vezes aqui da rescisória no único sentido de rescindir a sentença arbitral, que é uma sentença transitada em julgado, me parece que são ações bastante diferentes. Então, eu não vejo a possibilidade de ser feita uma interpretação analógica para encaixar aqui a ação anulatória, e eu não vejo também a possibilidade de caber a ação rescisória. E aí, realmente, a gente tem um problema. A gente tem um problema de tratamento díspare de sentenças que são equiparadas, né? Então, a sentença arbitral, eventualmente, teria menos mecanismo de proteção do que a sentença judicial. Então, eu realmente, aí, Daniel, talvez seja um momento para uma outra reflexão, porque eu te confesso que eu não sei como resolver esse problema. Realmente, a gente tem essa diferença. Olha, se você não sabe, imagina eu, mas eu estava aqui pensando, vê se eu estou muito errado, né? Porque, de fato, não é algo que tenha me preocupado não, nos meus estudos. Mas, no final do dia, ainda que superado toda essa questão, quer dizer, a gente estaria criando um novo termo inicial, né, para contagem da ação anulatória, porque a gente pode até falar, não, é 90 dias do mesmo jeito, sim, é 90 dias, mas não é contado na notificação da sentença arbitral, é contado lá da decisão do STF. Então, você está mudando, né, o termo inicial, ainda que você mantenha o prazo, o que substancialmente muda tudo. Mas no final, ainda não, mas aceita, a gente vai criar uma tese que você vai gostar, vai ser sensacional. Aí eu me pergunto, no final do dia, não seria uma discussão sobre o mérito da decisão? Exato, seria uma discussão sobre a aplicação da lei. Mas aí, Daniel, eu acho que a gente entraria numa outra discussão, tá? Quando a gente trabalha com a arbitragem, aplicando o direito brasileiro, talvez, e aí vamos esquecer o que eu falei, vamos supor que eu concorde, já antecipei que eu não concordo com essa abertura de prazo. O que se poderia talvez pensar
é que quando o árbitro ele é incumbido de decidir com base no direito brasileiro, ele tem que aplicar o ordenamento jurídico brasileiro. Então, talvez uma defesa para isso, e aí eu não estou dizendo que eu concordo, preciso refletir um pouco mais, mas talvez uma solução seria entender que, a partir do momento que aquela lei é declarada inconstitucional, ela não faz mais parte do ordenamento jurídico. Então, ela foi retirada do ordenamento jurídico. Então, talvez o fundamento da ação anulatória seria que o árbitro não decidiu com base no direito brasileiro como ele era incumbido de decidir. Apesar de a gente ter uma questão temporal aí, que no momento em que ele aplicou a lei, essa lei não foi declarada inconstitucional ainda, mas é o mesmo problema do judiciário, de fato. Que aqui a gente está entrando com uma rescisória com base numa declaração de constitucionalidade posterior. Então, talvez, ainda que se reconheça o cabimento, que eu discordo, talvez uma solução para fazer essa analogia fosse essa interpretação, no sentido de que o árbitro talvez tivesse deixado de aplicar o direito brasileiro e, portanto, essa sentença seria passível de anulação, já que ele foi incumbido de julgar com base na lei brasileira. Mas, enfim, são temas que eu acho que merecem reflexão cautelosa. Eu confesso que sobre esse tema específico de será que eu posso entrar se isso seria mérito ou não, eu nunca tinha parado para refletir com tanta cautela, mas eu acho que talvez poderia ser aplicado essa ideia de lei, necessidade de aplicação do direito brasileiro. Porque se eu faço uma convenção e digo, ó, vai aplicar a legislação brasileira, e aí no meio da arbitragem, assim, um pouquinho antes da sentença arbitral, a norma é declarada inconstitucional pelo STF. Isso vincula o árbitro. Ao meu ver, sim, porque é diferente, porque aí o árbitro, quando ele aplica, e aí, veja, é questão, é muito importante a gente fazer essa diferenciação, até quando a gente tem aquela discussão sobre a aplicação dos precedentes na arbitragem. Uma coisa é eu dizer que o árbitro interpretou erradamente uma lei, ele aplicou uma lei errada, concorda? Mas o árbitro, quando ele está diante de uma aplicação do direito brasileiro, ele não pode inventar uma lei que não existe no direito brasileiro para aplicar. Então, isso seria, enfim, uma aplicação totalmente teratológica do direito brasileiro. Então, sim, eventualmente essa ação poderia ser anulada porque ele extrapolou os poderes dele, já que ele era ali incumbido pela convenção de arbitragem, ou então pelo próprio termo de arbitragem, e julgar com base na lei brasileira. Então, você imagina uma situação em que o árbitro inventa uma lei. Então, talvez, se a gente trouxer para a questão da inconstitucionalidade, entender e visualizar a inconstitucionalidade como uma hipótese que retira a incidência dessa norma, essa norma ela deixa de existir para o direito brasileiro e ele ainda assim aplica essa norma, ao meu ver, seria uma situação equivalente. Então, mais uma vez, situação completamente diferente seria dele pegar uma lei existente, vigente, e aplicar de forma equivocada. Aí sim, seria julgamento de mérito. É a forma como o árbitro aplicou a lei e eu não vejo aí nenhum mecanismo de controle. São situações, a meu ver, completamente diferentes. Entendi. Você levantou a bola aí e agora nós vamos ter que seguir aqui, porque essa discussão também que teve outro dia lá na aula da pós, lá da USP, também não se chega a conclusão nenhuma, né? Também já desisti de chegar às conclusões, mas era essa discussão que você levantou aí, en passant, como quem não quer nada, mas que aparentemente está pegando fogo, né? Que é a ideia do precedente vinculante e a vinculação do árbitro. Claro, a gente pode falar assim, não, ele está vinculado ou não, pouco importa, ele vai decidir como ele quiser. Na verdade, o que tem que ser discutido é o passo seguinte. É saber se essa ação anulatória ela pode ter como fundamento o descumprimento do precedente vinculante. Se o árbitro vai aplicar ou não, vai depender da vontade dele. Até aí, o juiz também, né? Agora, o problema é a consequência ou a não consequência. Como é que você vê esse problema? Ou é um falso problema? É engraçado que há alguns anos já eu dou um curso no curso do CBMA junto com a OAB de arbitragem e sempre me colocam junto com o professor Humberto Santa Rosa para dar essa aula sobre precedente da arbitragem, porque a gente tem... Cada vez mais a gente está chegando no meio termo, mas no início a gente tinha posições totalmente opostas. Então a gente sempre ficava aqui fazendo uma aula bem dialética, que eu trazia uma posição e ele trazia, e é bem curioso essa questão, porque, na verdade, essa discussão toda, Daniel, surgiu até com um artigo do professor José Rogério Cruzitucci, do 489, parágrafo 1º. Porque o que ele trouxe foi o seguinte, olha, agora a gente tem uma nova hipótese aqui de ação anulatória da sentença arbitral. Por quê? Porque o 489, parágrafo 1º, ele traz uma necessidade de observância, e aí a gente precisa até dar um passo atrás,
Porque o Código de Processo, apesar da gente já ter um sistema anterior ao CPC de 2015 de precedentes, o Código de 2015 ele traz isso com mais força, ele traz essa questão dos precedentes vinculantes. Eu confesso que eu nem vou entrar nessa discussão, porque é um tema para outra live, se são vinculantes do 927, se não, enfim, até que ponto, enfim. Mas fato é que ele traz um sistema em que é, por exemplo, cabível reclamação. Então, nós temos meios aqui de controlar, dentro do Código de Processo Civil, a aplicação dos precedentes. Então, isso é um fato. Isso é uma realidade do Código de Processo Civil. Então, houve aqui um incremento da importância, talvez, dos precedentes no CPC de 2015. E aí, pensando na arbitragem, voltando ao artigo do professor Cruz e Tucci, o que ele falou foi o seguinte, olha, o 489, parágrafo 1º, e aí, nessa lógica de precedentes que o CPC traz, ele, lá nos seus incisos 5 e 6, ele trata dos precedentes. E o mais importante é o inciso 6 que fala, do parágrafo 1º, que não será considerada fundamentada a decisão quando ela deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento ou a superação do entendimento. E aí, o que se extrai disso? Bom, eu preciso aqui aplicar os precedentes. Se eu não aplicar os precedentes, pela lógica do Código de Processo Civil, o que o juiz precisa fazer? Fundamentar. Ele precisa demonstrar um distinguish ou um overruling, que seria uma distinção ou uma superação daquele precedente. Porque senão ele está vinculado àquele precedente. E aí, qual é o raciocínio do professor Cruz e Tucci? Ele fala, bom, há um dever de fundamentação das sentenças arbitrais. A própria lei de arbitragem, ela fala que as sentenças arbitrais precisam conter, dentre os seus elementos, dentre os seus requisitos, fundamentação. E aí, o 489, parágrafo 1º, seria aqui como uma pauta para a fundamentação. Como seria uma fundamentação adequada? E, portanto, se a fundamentação da sentença arbitral não tiver aqui, não preencher esses requisitos do 489, parágrafo 1º, ela é passível de anulação por falta de fundamentação. Então, essa seria a primeira lógica de que, portanto, os precedentes judiciais se aplicam à arbitragem, porque se esses precedentes não fossem aplicados e não tivesse nenhuma justificativa para sua não aplicação, seja de distinção ou superação, a sentença arbitral não seria fundamentada. E aí, eu, sinceramente, com todas as vênias aqui, discordo desse entendimento, porque me parece, tá? Primeiro, de antemão, e aí eu já antecipei isso, no Código de Processo Civil, ao meu ver, não se aplica a arbitragem, e não esse sistema de precedentes criado pelo Código de Processo Civil não se aplica à arbitragem, não se aplica à sentença arbitral. Outra pergunta também que poderia surgir daí é, bom, será que cabe reclamação contra a sentença arbitral? A meu ver, não cabe. Inclusive, já houve julgado nesse sentido de que não caberia reclamação contra a sentença arbitral. Então, toda essa forma de controle de aplicação dos precedentes que está lá prevista no Código de Processo Civil não seria passível de aplicação aqui na arbitragem. O que me parece que os precedentes possuem na arbitragem? A meu ver, eles possuem um caráter persuasivo. Então, realmente, as partes elas podem levar aqui os precedentes enquanto fundamentos, enquanto forma de trazer respaldo para as suas fundamentações, e aí, realmente, a sentença arbitral ela precisa ser fundamentada. Algo que poderia acontecer é esse fundamento no qual um precedente dito pelo Código, talvez vinculante, se fundamentou, ele não foi enfrentado. E aí sim a gente estaria diante de uma falta de fundamentação da sentença arbitral. Mas veja, eu não estou aqui indo por um caminho de que o precedente não foi aplicado e, portanto, por si só, essa sentença é uma sentença passível de anulação. Ao meu ver, aquele fundamento ele precisa ser enfrentado. E se aquele fundamento que tem respaldo num precedente vinculante ou qualquer outro precedente, ele não foi analisado, não foi fundamentado, aí sim seria possível a ação anulatória por falta de fundamentação. Isso seria uma hipótese. Há outras hipóteses, tá? Que até são suscitadas, que são outros precedentes, até súmulas vinculantes, e isso poderia entrar num contexto de violação à ordem pública. E aí a gente estaria diante de uma discussão ainda muito maior, né? Porque a ordem pública ela não está elencada nas hipóteses do artigo 32. Mas a doutrina, grande parte dela, entende que a ordem pública, sim, seria, apesar de não escrito no artigo 32, seria uma hipótese de anulação, de cabimento de anulatória contra a sentença arbitral. E aí talvez você poderia enquadrar os precedentes dentro dessa hipótese de violação à ordem pública.
Mas, sinceramente, Daniel, eu sempre vejo essa questão de ordem pública associada a algum dos incisos do artigo 32. Eu nunca vi isso ser acolhido de uma forma como argumento autônomo, em uma hipótese. Então, quando se alega a violação à ordem pública, normalmente se conjuga com alguma das hipóteses do artigo 32. Então, acho que o artigo 32 é até um artigo que, apesar dele ter hipóteses restritas e taxativas, ele é bem abrangente. Ele abrange uma série de hipóteses cabíveis dentro dos seus incisos que seriam passíveis de anulação da sentença arbitral. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Mas antes de eu fazer essa pergunta, nesse debate que a gente teve lá, né, tinham vários arbitralistas que trabalham com arbitragem, e aí um deles falou assim, olha, Daniel, mas no final das contas isso aí é um falso problema. Primeiro porque as soluções arbitrais elas são de casos tão específicos que é muito raro um precedente vinculante vincular o árbitro. E foi o que você falou. Eu falei, quando aparece a parte, geralmente diligente, leva. E o árbitro fala. Nem que seja para não aplicar, mas ele fala. Ele não dá uma perdido, né? Fala, E se ele der uma perdido, vem mais declaração. E aí ele fala. Ou seja, para chegar onde vocês estão discutindo, porque ele ficava assim, né, sentado na cadeira, e a gente falava, e ele lá, desanimado. Até que depois de uma hora ele levantou a mão e falou isso. Falou, para chegar onde vocês estão aí discutindo, legal, academicamente, é legal, a gente vai, tipo, várias teses, muito bacana, mas, meu, tipo, ele falou assim, na minha experiência, eu não tenho experiência nenhuma, então ele falou, na minha experiência, é quase um falso problema. Eu concordo perfeitamente. Nunca vi na prática, nunca vi. Aquelas coisas, né, que a gente fica pensando, cria tese e tal, e eu falo, mas acontece? Não acontece nunca não isso aí. Eu falo, rapaz, como vocês têm tempo, né? A gente pode discutir, né? É pelo prazer da discussão. É justo. Agora, você comentou aí da questão da ordem pública, dela poder, né, na verdade, ser um fundamento autônomo para anulação. Esse rol do 32, ele é um rol restritivo? A exemplo lá do 966 que a gente tem na rescisória? Sim, ao meu ver, ele é um rol taxativo, de fato. Inclusive, na verdade, todos os que participaram da redação, né, da elaboração da lei de arbitragem, Carbona, Selma Lemes, todas as vezes que eles tratam dessa questão, eles falam, inclusive, expressamente. E tem um aspecto até curioso, que muitas vezes a lei é feita, talvez de uma forma não tão científica, mas de uma forma feita a proteger o que virá por vir, né? E declaradamente eles falam que a ordem pública talvez não tenha sido incluída porque poderia ser uma porteira sem fim para ações anulatórias. Porque se a lei de arbitragem prevê expressamente que caberá ação anulatória em hipótese de violação da ordem pública, a gente volta àquela toda discussão do que é a ordem pública. E aí realmente poderia dar margem a uma infinitas discussões. Aí a gente pode até fazer aqui a propaganda aí, né? Da companhia. É verdade. Aí, né? Atriz aí, ordem pública. Aí quem quiser tiver interesse, retomar a discussão, fazer uma live com a Patrícia só para definir o que é ordem pública e se aplica só ordem pública processual, porque na arbitragem ainda, né, a gente tem uma série de discussões, tá? Porque a gente vai escolher a lei material, a gente pode escolher a lei processual, até onde a violação da ordem pública. Qual ordem pública estaria protegida? Ordem pública material, ordem pública processual? Se a arbitragem é internacional, eu estou protegendo uma ordem pública internacional? Enfim, confessadamente, os que participaram da redação da lei de arbitragem falam, olha, se a gente incluísse violação da ordem pública, certamente a gente teria uma chuva de ações anulatórias, até porque para o advogado, para o cliente, eventualmente eu nunca vi um cliente satisfeito com uma decisão, a não ser que ele ganhe. Então, entrar com essa brecha ali de ordem pública poderia ser uma porteira aberta para ações anulatórias. E eu sempre vejo essa conjugação, de fato, da ordem pública. Não que a ordem pública não seja um conceito relevante, muito pelo contrário, mas eu não vejo a ordem pública como um fundamento autônomo, de fato, para a anulação da sentença arbitral. E cá entre nós, né, Marcela, nem na rescisória eles fizeram isso. Pois é. Eu ter colocado lá um inciso lá, a decisão que viola a ordem pública, e seja o que Deus quiser, mas nem na rescisória fizeram. Justamente por isso. Ah, Daniel, mas vários incisos da rescisória estão associados à ordem pública. É o que você falou, né? Os incisos do 32 também. Então, a ideia da violação da ordem pública é um bom carro de frente, né? Uma comissão de frente. Mas olha, que a ordem pública foi violada, mas foi violada por quê? Não, porque aqui o inciso 2, aqui, né? Quer dizer, você dá aquela... do process of law, né? Aquela
Não, claro. E se Aquela considerar até alegação que os genérica. princípios processuais precisam ser preservados, é isso. Violação ao princípio do contraditório, enfim, ordem pública, mas tem lá um dispositivo, um inciso do artigo 32, que fala expressamente, e principalmente esse dispositivo que trata da necessidade de verificação no procedimento arbitral dos princípios do contraditório, da imparcialidade, enfim, todos esses princípios processuais. Eu acho que isso já engloba grande parte do que poderia ser considerado ordem pública. E esse rol, que chegamos à conclusão de ser taxativo, exauriente, ele poderia ser ampliado por vontade das partes? Essa é uma pergunta também que é super capciosa, né? Porque, na verdade, a gente tem que pensar, e eu confesso que eu fiquei refletindo muito sobre isso, tá? Porque, é um tema ainda que eu tenho vontade de enfrentar, escrever um artigo sobre isso, porque realmente eu acho que a gente precisa analisar a questão de uma forma pontual. Primeiro, a primeira pergunta é: as partes podem excluir hipóteses do artigo 32 por negócio processual? Porque são questões diferentes. Acho que primeiro a gente precisa saber se elas podem excluir, para depois entender se elas podem incluir, porque talvez a gente possa ter efeitos diferentes. Excluir, talvez, e aí, Daniel, vamos pensar aqui juntos, eventualmente, porque me parece que isso equivale a um pacto não petendo. Você realmente, de antemão, fala que naquele fundamento você não vai ajuizar uma ação, especificamente. Talvez isso tenha utilidade se a gente pensar numa hipótese que a convenção de arbitragem, por exemplo, a cláusula compromissória no contrato, ela é mal redigida. Notoriamente, as partes sabem que ela é mal redigida. E aí, até com uma proteção de boa-fé, as partes vão para a arbitragem e falam: olha, vamos de antemão negociar que depois da gente passar por esse procedimento, depois da gente ter a sentença arbitral, a gente não vai pleitear aqui a anulação da sentença arbitral por nulidade da convenção de arbitragem. E é uma hipótese prevista lá no artigo 32. Então, talvez seria óbvio que elas sempre poderiam inovar, mas talvez uma solução seria fazer uma convenção para dizer que elas não pleiteariam, por esse fundamento específico, a nulidade da sentença arbitral, o que me parece, a meu ver, totalmente possível, factível, não vejo problema algum. Agora, de outro lado, me parece que a análise tem que ser feita caso a caso, porque a primeira coisa que você pensa, tá, seria: bom, se eu estou criando hipóteses de nulidade, será que eu posso criar hipóteses outras que não estão previstas na lei? Será que isso não seria matéria de reserva legal? E aí, uma questão que precisa ser pensada é: olha, eventualmente, eu não posso criar nulidades por convenção, de fato. As nulidades estão lá, eu posso alegar as nulidades. Mas será que existe alguma hipótese em que eu possa criar uma convenção processual? E um exemplo que eu pensei foi o seguinte: vamos supor aqui que a gente tem um financiador num processo de arbitragem. Eu até trabalho numa empresa que faz financiamento de arbitragem, a gente convive com isso diariamente. E vamos supor, e aí, no financiamento de litígios, de uma forma geral, não só de arbitragem, existe uma grande discussão sobre a necessidade de revelação ou não do financiador. Então, a gente tem um terceiro, o terceiro está ali oculto, o terceiro ele não participa ativamente do processo, ele não é parte no processo, mas é possível que ele exerça relevante participação no processo indireta. E na arbitragem isso é super importante, porque há o dever de revelação dos árbitros com relação ao conflito de interesses. Então, o árbitro ele precisa revelar conflito de interesses eventualmente existente entre as partes, até porque o árbitro ele não exerce jurisdição em caráter permanente como exerce o juiz, e o juiz tem uma série de códigos de ética, enfim. O juiz não, ele está sempre com a necessidade de ter algumas condutas. O árbitro não. Muitas vezes ele tem vários chapéus, ele é advogado, ele é árbitro, ele, enfim, atua em várias frentes. Então, eventualmente, esse conceito de confiança no árbitro é muito mais dilargado que o conceito somente de hipótese de suspeição e impedimento do juiz. Então, há esse dever de revelação. Então, voltando aqui à figura do financiador, a revelação do financiador, da existência do financiador, ela é relevante justamente para isso. Para eu saber se aquele terceiro que está colocando dinheiro na arbitragem e que tem, obviamente, um interesse econômico direto na arbitragem, se eu tenho um conflito de interesses do árbitro com esse financiador. Então, é importante essa revelação. E aí, voltando ao problema, a pergunta que eu coloco é a seguinte: será que as partes poderiam convencionar de antemão que se alguma delas contratar um terceiro financiador, e se elas não revelarem, haveria aqui uma presunção de imparcialidade? Porque, veja, a existência do financiador, por si só, ela não gera uma presunção de parcialidade. Ela não gera a parcialidade do julgador. Eu preciso demonstrar que houve um conflito de interesses.
Preciso demonstrar que houve alguma situação que pudesse gerar aqui alguma conduta parcial do julgador. Mas, de antemão, eu posso fazer uma cláusula, eventualmente, um negócio processual, dizendo que a gente cria, por negócio, uma presunção. Então, eu não estou criando efetivamente uma hipótese de nulidade, mas eu estou criando regras para a forma como aquela ação anulatória vai ser posta, porque já há aqui uma presunção de antemão de parcialidade do julgador na não revelação, e isso foi tudo negociado entre as partes. Então, foi um exemplo que eu pensei que me pareceu super curioso. E aí, várias outras perguntas, tá? Qual o papel do financiador nesse negócio processual? Ele precisa participar, ele precisa saber qual é a eficácia desse negócio com relação ao financiador, porque, eventualmente, ele também vai ser afetado pela nulidade da sentença arbitral, já que o seu proveito, no final, vai ser com base naquele resultado final da sentença arbitral. Cabe ele só uma ação contra a parte que ele contratou o financiamento, enfim. N discussões só de um exemplo. E é por isso que eu fiquei pensando que eu acho que essas questões, eu não sei se eu ainda tenho parâmetros, Daniel, para te trazer uma teoria absoluta no sentido de, bom, cabe sempre negociação processual para criar novas hipóteses. A meu ver, a primeira resposta seria não. Mas eu acho que a gente tem que pensar nesse tema com muita cautela, porque, eventualmente, você não pode criar nulidades por convenção processual. Mas será que eu não posso trazer hipóteses aqui em que eu regulo situações específicas para cabimento de ação anulatória? Outra questão interessante também é, eu posso negociar com a parte que eu autorizo o julgador a decidir o mérito da arbitragem? Rever o mérito da arbitragem por negócio processual? Eu posso falar, olha, a gente está indo para a arbitragem, mas no final do dia eu posso entrar com uma ação anulatória e o julgador não só vai poder anular minha sentença, como ele pode também rever o mérito da sentença que o árbitro preferiu. Sinceramente, ao meu ver, isso seria equivalente a tirar toda a força da própria convenção de arbitragem, né? Você desnatura a arbitragem de uma forma geral e você está criando uma instância a mais. Porque além agora do judiciário, você tem um procedimento arbitral, você vai para o judiciário pode rever, reformar, e você ainda tem a possibilidade de apelação. Então, assim, eu sinceramente não vejo nenhuma utilidade prática, e, a meu ver, seria equivalente a talvez não renunciar à convenção de arbitragem, porque a sentença arbitral produziria efeitos até a sua reforma. Mas você estaria colocando a perder todo aquele esforço produzido na arbitragem, né? Mas, em tese, talvez não tenha nenhum óbice. Talvez, do ponto de vista prático, seria possível. Mas você vê quantas questões interessantes que surgem desse tema de inclusão, e que realmente é preciso pensar com cautela, primeiro para dizer não de forma nenhuma, mas também em que hipóteses, em que condições seria possível essa negociação. Né? E é interessante esse nosso diálogo, porque você sempre pensa muito na arbitragem e eu penso muito no CPC. Né? Você começa a falar, eu já estou pensando no CPC. E estou pensando no CPC e estou pensando no juiz. E você está pensando no árbitro, nas partes, e eu estou pensando no juiz. Porque aí eu também tenho... Eu acho que se você for escrever um artigo desse, eu acho que ia ser muito legal. E, de repente, também trazer a parte do juiz. Porque, claro, eles negociaram, criaram lá um vício, é mais uma hipótese de ação anulatória, o juiz fala, não, mas vocês não podem fazer isso, vocês não podem me obrigar a julgar uma ação anulatória fora do rol. Porque aqui eu vou fazer uma analogia com a ação rescisória, e aí é uma questão de segurança jurídica, de ordem pública, que está acima do interesse de vocês, mesmo na arbitragem. Eu sei que aqui a gente está falando de ordem pública, não tem a pressão expressa, mas será que não pode ter essa reação do judiciário? Fala, vocês são muito loucos, porque vocês falaram que não me queriam, aí vocês foram para a arbitragem, e agora vocês fizeram um acordo para eu rever o que o árbitro fez. Vou pro inferno vocês, agora eu não quero mais vocês também. Vocês não quiseram antes, e agora eu não quero vocês aqui também. Eu não vou decidir o mérito nada. Se agora vocês morrem com esse mérito aí, não foram vocês que escolheram, eu fico pensando na ótica do juiz também. Não, porque para ter uma analogia com a rescisória não custa nada, né? Com certeza, e foi o que eu pensei. Será que foi o que eu trouxe? Será que isso não seria matéria de reserva legal? Será que eu realmente poderia criar outras hipóteses? Então, assim, na verdade, eu trouxe esses exemplos para criar mais problema do que solução. Então, aqui vamos para refletir até onde seria possível, se efetivamente seria possível. Tá? Eu acho que realmente é preciso uma reflexão e ver justamente como a gente vai dialogar isso do ponto de vista do judiciário. Porque a gente tem o juiz ali. Eu acho que a sua colocação foi perfeita. Até que ponto o juiz pode ser obrigado a decidir algo que por lei ele não era, né? Enfim. Agora, suprimir, tranquilo, né? A gente pode, por exemplo, fazer numa convenção de arbitragem, por exemplo, renunciar ao direito à ação anulatória.
Enfim, Ou não? de Poderia. forma... Eu, não, eu acredito Imagina o que... que eu estou pensando, né? Eu estou pensando na renúncia do recurso, né? Que eu só penso nisso. Aí eu tento levar lá para a arbitragem. Eu, sinceramente, acho possível. Não vejo problema em renunciar aqui à ação anulatória como o pacto não pretende, de fato. Um pouco arriscado, né? Mas... Com certeza. Eu acho que precisa de um bom advogado para te aconselhar e, eventualmente, a não fazer isso. Pessoa que Mas, gosta... na Ou a pessoa teoria... gosta de emoção, ou confia demais nesse árbitro, hein? Ou as duas coisas juntas. Agora, uma questão também. Eu nem sei se isso acaba acontecendo lá na prática, na arbitragem, mas eu acho que se acontecer, pode gerar uma discussão interessante. A gente tem lá no CPC hoje o julgamento parcial antecipado do mérito. Né? A ideia do fracionamento do julgamento do mérito, e aí a gente tem, né, a discussão, aí vai transitar em julgado, aí já começa a correr o prazo da rescisória. Como é que funciona isso na arbitragem? A arbitragem ela também trabalha com eventuais decisões parciais de mérito ou ela está no sistema que vem de ano, o mérito é todo concentrado numa decisão só e não é um problema real? Não, a lei de arbitragem, ela inclusive prevê isso expressamente, a possibilidade de sentenças parciais. E a lei de arbitragem foi reformada, inclusive tratou disso de uma forma expressa, e mesmo antes dessa reforma, já era admissível aqui sentenças parciais, e havia toda essa discussão do prazo, mas a questão do prazo também foi resolvido e consta da própria lei. Mas fato inclusive, Daniel, é muito comum em arbitragem a gente ter sentença parcial. Só que é muito Chama comum... sentença parcial mesmo? Chama sentença parcial. Na arbitragem chama sentença parcial. Pô, não incomoda a galera lá? O conceito Não, legal de sentença, na verdade, interlocutória? pelo contrário, porque sentença parcial, na verdade, eu acho que essa sensação ruim que a gente tem do Código de Processo Civil de chamar sentença parcial é por conta do nosso sistema recursal, né? O nosso sistema recursal, ele trabalha com os conceitos das decisões em geral. Então, toda a sistemática do Código ela é construída com base nos recursos cabíveis contra determinado tipo de decisão. Então, o conceito que se dá, o nome que se dá para determinado tipo de decisão é muito relevante no Código de Processo Civil. Sendo que na arbitragem não existe um controle das decisões interlocutórias, via de regra. O que existe é um controle da sentença. Na arbitragem há um controle a posteriori das decisões interlocutórias. Então, por exemplo, se eu tenho uma decisão interlocutória que defere ou indefere uma prova, eu não vou ter essa possibilidade de forma nenhuma aqui de discussão na arbitragem. Eu só vou, eventualmente, ver lá no final, depois de proferida a sentença arbitral, se isso representou uma violação ao devido processo legal, uma violação ao contraditório, e, eventualmente, eu poderia pleitear a ação anulatória com esse fundamento. Só que, na arbitragem, o que é muito comum, e a gente chama de sentença parcial, é uma decisão sobre mérito, efetivamente, e depois uma decisão sobre o quantum. Então, seria uma espécie de liquidação dentro da própria arbitragem, e isso é muito comum, tá? Principalmente em arbitragens, por exemplo, envolvendo construção, em que há uma perícia muito complexa, mas depois é preciso quantificar efetivamente, enfim. Primeiro define-se a responsabilidade e depois define-se efetivamente o quantum. Isso é bastante comum. Mas agora, uma questão extremamente interessante sobre esse ponto são as decisões, eventualmente, sobre competência / jurisdição, decisões de admissibilidade do próprio procedimento. Ou, por exemplo, as decisões que tratam da existência, validade e eficácia da convenção arbitral. E aí, qual seria a natureza jurídica delas, né? Seria ela uma sentença? Seria ela uma simples decisão? E aí, a consequência lógica disso é muito importante, porque cabe ação anulatória contra essa decisão e eu preciso que o árbitro, como eu falei, essa questão da nomenclatura é muito interessante, né? Porque eu preciso que o árbitro chame essa decisão de sentença para que ela seja passível de ajuizamento de ação anulatória. Eu deixo isso ao bel prazer do árbitro, é o nome que ele dá que configura o que é uma sentença ou não, se tratando aqui, por exemplo, de uma sentença parcial. E, a meu ver, na arbitragem, tá, a gente tem essa questão de competência muito misturada com a própria jurisdição e o escopo da jurisdição do árbitro e o limite da jurisdição do árbitro. Porque, ao contrário do sistema judiciário, em que a gente tem aqui um exercício permanente de jurisdição, na arbitragem, o exercício da jurisdição pelo árbitro ele é limitado e ele é temporário. Então, ele é limitado pela própria autonomia da vontade. Porém, e ele ainda é temporário, porque é até equivocado dizer que a parte é árbitra. Na verdade, ela está árbitra naquele momento para aquela causa. Então, uma vez que acabar aquela causa, é possível que ela nunca mais seja nomeada e ela nunca mais
atue como árbitra. Ela está atuando enquanto aquele momento. Então, essa decisão que trata aqui da validade, eficácia, inclusive a existência da convenção de arbitragem, ela nada mais é que uma definição da própria competência e jurisdição do árbitro. Então, ela indiretamente, na verdade, diretamente, é uma decisão sobre a própria admissibilidade do procedimento. Então, a meu ver, Daniel, isso precisa ser enquadrado como sentença. A natureza, o conteúdo dessa decisão, tem um conteúdo de sentença. E voltando só a fazer um paralelo no Código de Processo, a gente fica sempre nesse bate-bola, né, de arbitragem e CPC. Se a gente analisar toda a construção do conceito de sentença no CPC, desde lá de 73, a gente vai ver que é muito curioso, né? Porque, inicialmente, sentença era ato que punha termo ao processo. Então, a gente trabalhava com um processo que terminava na sentença e a gente precisava iniciar um outro processo de execução. E aí veio o processo sincrético, em 2005, e a sentença não fazia mais nenhum sentido ser ato que põe termo ao processo, porque não põe. Porque, na verdade, num processo sincrético, e o processo continua. Então, sentença passou a ser ato que implicava em algumas das hipóteses do 267, 269, do CPC de 73. Então, na verdade, a gente parou de conceituar sentença pelo lugar onde ela se encontrava e passou a conceituar a sentença pelo seu conteúdo. Ou seja, se a gente tivesse alguma questão ali de admissibilidade também do procedimento, ela também seria sentença. E aí, no CPC de 2015, qual foi o problema? Desde a lógica do CPC de 73, a gente via que essa sistemática não funcionava muito. Por quê? Porque, como eu falei, toda a lógica do Código de Processo Civil do sistema recursal, ele é pautado no conceito de cada decisão. Então, lá no CPC de 73, cabia agravo contra as interlocutórias e cabia apelação contra a sentença. Então, era muito relevante entender o que era sentença e o que era decisão interlocutória para entender o recurso cabível. Só que a gente chegou numa situação um pouco esquizofrênica, depois da reforma de 2005, que haviam algumas decisões que tinham conteúdo de sentença, porque elas estavam lá no rol do 267, 269, mas elas estavam num momento do processo em que não havia ainda um encerramento de nenhuma fase. Então, ela tinha conteúdo de sentença, mas ela tinha natureza jurídica de decisão interlocutória. Então, o CPC de 2015 nada mais fez do que tentar compatibilizar esses dois conceitos. Então, a gente conceitua aqui tanto pelo conteúdo da decisão, quanto pelo seu momento no processo, mas me parece que essa questão do momento processual, ela vai muito relacionada com o nosso sistema recursal. E aí, se a gente volta para a arbitragem, a gente acaba ficando com a necessidade de entender o conteúdo. Então, a meu ver, o conteúdo de inadmissibilidade ou de admissibilidade de determinado procedimento arbitral, a meu ver, tem conteúdo de sentença. Então, se o árbitro reconhece, por exemplo, que uma parte que não é signatária da convenção de arbitragem, ela está, sim, vinculada por algum motivo, seja porque ela faz parte do mesmo grupo de empresas, seja porque ela atuou de forma ativa ali na participação na hora de assinar para executar aquele contrato, portanto, ela está vinculada por qualquer das teorias de vinculação de terceiros, veja, ele está decidindo sobre a sua própria jurisdição, sobre a sua própria competência, sobre aquele terceiro que não é signatário da convenção de arbitragem. E, a meu ver, essa decisão ela tem conteúdo de sentença. E a consequência lógica disso é que cabe ação anulatória e a ação anulatória deve ser ajuizada no prazo de 90 dias a contar da notificação dessa decisão, e não só ao final do processo. Então, o momento adequado para o controle dessas decisões, que tratam aqui da admissibilidade do procedimento e principalmente da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, deve ser aqui no momento que essa decisão foi proferida. E eu, sinceramente, acho, Daniel, que não importa o nome que o árbitro dê a ela. Eu acho que o árbitro não pode simplesmente mudar o conteúdo e o conceito da sua decisão pelo nome que ele deu. Não, aí, com certeza, né? Vocês têm que definir aí na arbitragem qual é a natureza dessa decisão. O árbitro chama de abacate e não vai virar limão se for uma melancia. Bom, eu vou parar de te perturbar, porque a gente já passou até aqui do nosso horário. Eu queria só agradecer, eu estou dizendo isso e é genuíno, né? Eu aprendo bastante nessas lives que eu venho fazendo, e quando o assunto me é novo, aí que eu aprendo demais mesmo, porque me põe algumas coisas para pensar. Eu estou sempre, né, desse lado aí do CPC, eu sempre estou fazendo analogia para o lado de lá, então foi muito bom conversar com você, porque você quer ver o diabo, mas não quer ver o CPC na arbitragem, né?
Eu gosto de ver o CPC de outras formas, quando eu estou trabalhando. Isso. Não estou dizendo que você não odeia o CPC, mas o CPC fica lá, quando tiver que aplicar, o CPC é lá. Aqui é outra história. E eu, como não tenho esse aqui, né? Eu não faço arbitragem, não participo de arbitragem, eu foco muito lá, né? Então, qualquer discussão que tenha sobre arbitragem, eu uso as armas que eu tenho, né? Que é o meu conhecimento do CPC. Então, foi muito proveitoso para mim esse diálogo e tenho certeza que o pessoal que assistiu também. Então, eu queria só agradecer a sua presença e deixo você aí para fazer as considerações finais. Não, na verdade, eu também queria agradecer imensamente mais uma vez o convite. Eu adorei também. É um prazer estar aqui com você, participando dessa live. Espero que todo mundo tenha gostado. E se surgir alguma pergunta, alguma dúvida aí depois dos seus seguidores, eu fico à disposição também para tentar responder. Mas é isso, a gente sempre sai com mais dúvidas do que a gente entra, né? A ideia é provocar. Bom, perfeito. Obrigada, Obrigado, Marcela. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau. Perfeito. Então, vai ter de janta.